Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem com vocês? Professor Adriano na área! E como vocês bem sabem, eu não estou só, né? Eu ando sempre em boa companhia. Ó, quem tá aqui com a gente? Ah, é o Zion! Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? De boa? Isso! Vamos nós, então. Eu e o Zion aqui vamos ficar com vocês hoje, ter essa aula tranquilinha, gostosa, né? Vamos falar sobre o que hoje será, hein? Vamos observar o objetivo? Tá lá então o objetivo, acompanhem comigo. Estabelecer relações entre partes do texto, identificando o antecedente de um pronome relativo ou referente comum de uma cadeia de substituições lexicais, a fim de realizar a leitura produtiva das informações do texto e garantir a progressão textual. Então nós vamos trabalhar, como vocês perceberam ali, com referenciação. O que vem a ser referenciação? É referenciar, eu tenho uma palavra e essa palavra faz referência a outra que já foi dita no texto anteriormente ou ainda será apresentada. No caso, a referenciação específica que a gente vai trabalhar hoje, né, nessa nossa aula, é o pronome relativo. Os pronomes eles têm essas características de substituir uma outra palavra ou acompanhar a palavra dependendo do contexto. Mas basicamente a principal característica deles é essa, é substituir uma palavra. Então vamos iniciar, eu quero trazer para vocês um pouquinho um poema para a gente começar a leitura. Não muito grande, apenas uma estrofe. Acompanhem comigo lá então aqui os sonetos de Camões. Olha só, observem aqui na tela, né? Tem inclusive palavras em destaque aqui. Eu vou ler para vocês. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Esse soneto, aliás, essa estrofe de um dos sonetos de Camões, né? Esse texto foi publicado há muitos e muitos anos, alguns séculos, mas ele fala do que basicamente aqui, se for perceber, né? Ele está tentando discutir conosco o que é o amor, não é? Amor é o quê? É o fogo que arde sem se ver. Amor é o quê? É a ferida. Amor é um contentamento. Amor é a dor. Então ele está trazendo para nós o que é o amor. Mas, deixando agora de lado essa relação de sentidos que eu estou fazendo aqui, vamos pensar, e este quê? O que ele está fazendo ali, né? Amor é fogo que arde sem se ver, né? Tem todos eles feitos ali, então são negritados, são destacados. E se Camões não tivesse escrito o soneto com esses quês? Olha só como é que fica, que coisa interessante. Acompanhe só, observe ali que ele não fica, que muda um pouquinho, né? Amor é fogo, fogo arde sem se ver. É ferida, ferida dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor. Dor desatina sem doer. Perceberam? Se eu retirar o que, primeiro de tudo, se eu retirar o que e deixar sem nada, fica sem sentido nenhum. Aí eu tenho que buscar esse sentido. Para buscar esse sentido, eu tenho que verificar que palavra que está ali, né? O que ele está fazendo. Então, apareceu ali o fogo. Dá para perceber, então, que aquele que está substituindo um elemento. Tanto é que depois que nós retiramos a brincadeirinha de retirar aquela palavrinha, apareceu outra, né? E que nós temos aqui, então, a repetição. Perceberam? É claro que vocês perceberam, é óbvio, né? Rapidinho para vocês. Mas já que você falou que você percebeu, já que você falou que está espertinho e tranquilo aí, vamos ver se é mesmo, se está tranquilinho? Vamos observar, então, a atividade agora. Olha lá, vou reler com vocês aqui. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Amor é fogo, fogo arde sem se ver, é ferida, ferida dói e não se sente. Ao retirar os pronomes relativos dos versos, foi possível perceber que eles têm uma função. Qual é essa função? Então, o que ele está fazendo ali? E como eu sempre digo, se você estiver espertinho, acompanhando, anotando, registrando o que se passa aqui na aula, você já vai saber a resposta. Eu acabei de falar para vocês, acabei de explicar essa situação. Eu fico aqui enquanto você fica aí fazendo, hein? Vai lá, vai, já volto.
E aí, meu querido, e aí, minha querida? Já responderam? Vamos agora resolver o exercício, vamos fazer a solução, vamos observar se você fez ou se você conseguiu chegar próximo ao que eu propus. Lembre-se, aqui é uma proposição de resposta. Não precisa estar idêntico, a mesma palavra, a mesma estrutura. Tem que ter a ideia aqui nessa situação nossa que vai verificar. Vamos ver então lá como é que ficou? Olha lá então, os pronomes, eles evitam a repetição de palavras, substituindo-as no início da oração seguinte. Então vejam ali, o amor é fogo, que arde sem se ver. Este que está substituindo o fogo. É ferida, que dói. Então, ó, está substituindo o ferida de novo. Observe então que o pronome que aqui estava, né, ele faz essa função de retomada. Então, a gente está fazendo aqui uma função de referenciação, retomada literalmente. Vejam aqui nesse caso que o que ele está retomando o termo antecedente. E isso que faz um pronome relativo, é isso que ele organiza, é retomar aquilo que foi falado anteriormente, para evitar a repetição. E fica esquisito, né? Vocês lembram ali, ó? Vamos voltar aqui no slide anterior, olha. É ferida, ferida dói e não sente, e não se sente. Fica sem sentido um pouco, né? Então fica esquisito. Por isso a importância de substituir a palavra, o ferida, por um outro pronome, por um pronome, que no caso é o pronome relativo que. Percebam que este pronome relativo que eu poderia substituir também por outra palavra, outro pronome, o qual. Olha, é ferida a qual, né? Dói e não se sente. Amor é fogo, o qual arde sem se ver. Percebe? Então nós temos vários tipos de pronomes, a gente vai chegando, a gente já fala sobre eles daqui a pouquinho. Mas vamos continuar então falando sobre o pronome relativo. Então, basicamente, quando a gente fala de pronomes, nós podemos analisar e verificar deles por dois modos, digamos assim. Eu posso analisar morfologicamente e sintaticamente. Quando eu falo em morfologia, eu estou falando na forma dele, né? É o que ele é efetivamente. Ele é um pronome, ou seja, a classe gramatical dos pronomes. Ele tem uma organização, ele tem todo um aspecto morfológico, ou seja, de formação dessa palavra. Então, são palavras que substituem o nome e acompanham nomes, determinando ou limitando o sentido dele, ou ainda substitui parte de uma frase ou a frase inteira. Morfologicamente, isso que são pronomes. Então, ele tem é isso que ele é. Não é a função. E agora sim, vamos observar a função sintática, pela sintaxe. Como que a gente pode pensar esses pronomes? Vejam lá. Eles podem desempenhar a função, então, de núcleo, determinante ou modificador. Quando ocupam a função de núcleo, assumem o papel dos substantivos, como determinantes se parecem com os artigos e como modificadores assemelham-se aos adjetivos. As três funções sintáticas que aparecem aqui do nosso pronome, do pronome em geral, ele vai fazer isso. Então ele pode ser núcleo, né, de um termo que está substituindo o substantivo, pode ser o adjetivo ou ainda ele pode ser um determinante que vai trabalhar como se fosse, inclusive, como um artigo. Não é que ele vai ser artigo, vai ter a função, parece como. Beleza? Tranquilinho? Já os pronomes, então, relativos, que eles estão bem dentro dessa função de retomada, ele tem essa situação, ele vai ligar as orações. Porque naquelas que nós vimos ali anteriormente, lá no soneto de Camões, vocês perceberam lá, né? É ferida que dói e não se sente. Nós temos duas orações. A primeira oração, né, é ferida que não sente, né? E a segunda é que dói. Então, observe esse que dói, é uma oração inteira. Então, ele está iniciando essa oração. Ela está intercalada, está no meio de uma outra oração. Então, aquele período composto, formado por duas orações, há uma oração intercalada no meio ali. E essa vai ser iniciada pelo pronome relativo. No caso aqui, nós vimos anteriormente o que,
Então ele vai ligar essas duas orações, essa é a função que ele vai fazer. E retomar uma palavra que já foi citada anteriormente. No slide aqui, vocês podem perceber, então, no exemplo, né? Ó, amor é fogo que arde sem se ver. A gente sabe que o que está retomando algo que já foi dito, que é o fogo. Por isso que é retomada, já apareceu aqui. Lembra? Amor é fogo, fogo arde. Então, no lugar de colocar que fogo arde, eu utilizo uma palavra que retoma. E o pronome relativo ele faz isso, ele retoma sempre o seu antecedente. Nesse caso, fogo. Aqui na segunda, nós temos ferida. Olha o que eu falei. É ferida, não se sente. Que dói. Então, que dói é uma oração inteira que nós temos ali. Ela está intercalada no meio dessa primeira oração. Belezinha? Essa é a ideia, então, que nós temos em relação ao pronome relativo. Ele retoma uma ideia que já foi explanada, já foi mostrada anteriormente. E é preciso, então, retomar. Por isso ele fala em referenciação. Ele faz a referência do que já foi dito anteriormente, já foi explanado anteriormente. Agora, comigo aqui, eu quero que vocês acompanhem a nossa atividade número 2 da nossa aula. Vejam lá, nos versos a seguir, destacados da letra da canção Pra Você Guardei o Amor, composta por Nando Reis, o que tem a função de pronome relativo? Explique sua resposta. Vou ler lá então para vocês, olha. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive e vi sem me deixar. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem me visitar. Meus queridos e minhas queridas, então eu quero que vocês percebam essa função desse que está ali. Eles têm então a função do pronome relativo? Se ele tem a função do pronome relativo, ele tem que retomar. Eles fazem essa retomada? Pensem aí, hein? Eu já volto, fiquem aí, eu já venho para corrigir. Vai lá! E aí, meu querido, minha querida, vamos lá corrigir? Vamos lá? Observar que você deve ter feito, deve ter resolvido já o exercício. Acompanhe então aqui a resolução, né? Então o que ele assume a função no pronome relativo, nos versos em destaque, pois refere-se ao amor, especificando-os. Olhem aqui, vejam, vamos ver no slide então. Para você guardei o amor que, olha, ele retoma a palavra anterior, o amor que, retomando o amor, né? Então você guardei o amor, novamente ele está retomando lá. Então o que, ele retoma a palavra anterior, ele retoma o termo anterior e ele está, neste caso, especificando o que é esse amor, como que é esse amor. Tranquilo, de boa, né? Bem susse. Vamos continuando lá então.
Agora, já que te falou em função, é importante ver o seguinte. O pronome relativo que ele está substituindo um termo anterior que já viu. Tá tranquilo para vocês isso. Ele assume dentro da oração que ele está iniciando uma função. Sim, uma função sintática. As possibilidades que nós temos aqui, ela pode ser ou um sujeito, ou um objeto direto, um objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito, agente da passiva ou ainda um adjunto adverbial. Tudo isso ele está organizando e fazendo essa função. Como se observa ali, eu vi a floresta que você queimou. Será que este que está ali naquela propaganda, ele é um pronome relativo? Hein? Olha aqui então. Ele substitui seus antecedentes, sendo assim, para encontrarmos a função sintática que eles desempenham, é só transformar o período composto em simples, fazendo a substituição do pronome. E é isso que vai fazer agora aqui. Olha só como que foi feito aqui para perceber. Eu transformo o período composto em período simples, tiro o que e retomo com o que foi dito anteriormente, com o termo anterior. Olha aí, eu vi a floresta que você queimou. Está aqui toda a segunda oração. Então, eu vi a floresta, primeira oração. Você queimou a floresta. Professor, mas está fora da ordem. Sim, está fora da ordem, porque tem sentido. Vamos colocar aqui, ó. Vamos pensar, floresta você queimou. Fica esquisito. Então, eu vou colocar na ordem direta, né? Sujeito, verbo e complemento. Você queimou o quê? A floresta. Nesse caso, o termo floresta tem qual função aqui? Ele está completando o verbo queimar. Quem queima, queima algo. Então, nesse caso, ele é um objeto direto. Se floresta é um objeto direto, a função deste que vai ser de objeto direto também dentro da oração. Beleza? Acompanhando? Boa, hein? Nós temos vários tipos de pronomes relativos, não somente este, o que eu falei. Temos outros pronomes relativos. Observem aqui, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quanta, quantos, quantas, cujo, cuja, cujos, cujas. Todos esses que eu li são chamados de variáveis. Por quê? Ele pode estar no singular ou no plural, masculino ou feminino, ele pode variar. Mas nós temos também os invariáveis, que, quem e onde. Você não vai ter feminino de onde, não vai ter masculino do que, não tem. Eles são invariáveis, não existe isso. Ele é aquilo e pronto, acabou. Então esse é o quadro que nós temos de todos os pronomes relativos que podem ser utilizados. Vamos agora discutir a função sintática dentro do texto? Acompanhe comigo então no exercício aí na tela. Qual a função sintática que o pronome que exerce na seguinte manchete? Fortnite, prorrogada a inscrição para o torneio estudantil que dará 50 mil. Então, enquanto vocês ficam resolvendo, eu espero aqui, hein? Vai lá, vai!
Bora lá corrigir, meu querido e minha querida. Tenho certeza que já fizeram, né? Rapidíssimo que vocês são, né? E espertos. E não é que são espertos, rapidíssimos, vocês estão ligados na aula, é isso. Quando você está ligado no que o professor fala, seja aqui, online, seja na sala de aula com o seu professor, você consegue rapidamente fazer a resolução do exercício, né? Prestou atenção, sabe o que está acontecendo, anotou uma palavra ou outra ali que são importantes, fácil na hora de resolver. Então aqui, olha, observe, Fortnite, prorrogada a inscrição para o torneio estudantil que dará 50 mil. Qual é a função sintática? Lembrando, função sintática é sujeito, objeto e assim por diante, como nós vimos agora pouquinho. Então, o pronome que está substituindo torneio estudantil. Ao trocarmos da segunda oração, ficaria da seguinte forma: torneio estudantil dará 50 mil. Nesse caso, a função exercida é de sujeito da segunda oração. Viram? Então, eu substituo a palavra que ele está retomando na oração completa, eu percebo, coloco na ordem, sujeito, verbo e complemento, a ordem direta. Dessa maneira, eu consigo perceber qual é a função. Nesse caso, é a função de sujeito. Então, o que lá tem a função de sujeito. Tranquilíssimo, muito de boa para esse conteúdo, né? Muito tranquilo. Vamos agora retomar, então, o que nós vimos durante a nossa aula? Então, nessa aula estudamos o pronome relativo que, cuja função é de articular enunciados, retomando um termo ou expressão já mencionado para explicá-lo ou explicá-la, ou ainda restringi-lo ou restringi-la. E conhecemos as funções sintáticas exercidas por esse mesmo pronome. Então é isso. Eu fico por aqui, vocês ficam por aí e até mais. Tchau, tchau, tchau.